Olá a todos, eu me chamo Ana Paula, sou aluna do 8º semestre do IFCE Campus Paracuru e eu vou apresentar esse trabalho de ética animal da disciplina de ética e legislação e eu vou apresentá-lo juntamente com a minha colega de turma, Jéssica. Bem, gente, o que seria, a ética animal? Bem, a ética animal se trata de um termo utilizado, no mundo acadêmico para descrever o estudo, de relações entre humanos e os animais, os animais não humanos. Por muito tempo, se teve a ideia de que a ética ela era dividida entre animais racionais e irracionais, Só que ao longo do tempo, ao longo dos estudos, foi se comprovando que isso não era válido dentro da ética, certo? Que isso não era válido dentro da ética, que isso não era o termo correto a ser utilizado. E após um tempo, veio a nova ideia, de que a ética ela é dividida entre... ética animal é dividida entre os animais humanos e não humanos, certo? Mas quando se fala de ética, a gente já está falando de animal, Porque nós, seres humanos, também somos animais. Então, quando se trata de ética, que a ética engloba seu comportamento, seus valores, seus deveres. Então, quando se falamos de ética, já estamos falando de animais, Mas aqui no nosso trabalho a gente vai abordar os animais não humanos, Que engloba também, nessa ética animal, engloba o bem-estar do animal, os direitos dos animais, certo? A cognição animal, a conservação da vida selvagem, mesmo o estado moral dos animais não humanos, certo? O conceito de personalidade animal, excepcionalismo humano, a história do uso dos animais e as teorias da justiça, certo? A gente também vai ver alguns autores que falavam sobre isso, Sobre a ética animal, o animal utilizado como experimentos, alguns dos experimentos. Bem, e quando surgiu a ética animal? Pode-se dizer que a ética animal teve início, ali na Inglaterra, em 1876, que surgiu, os princípios da ética aplicada ao benefício da experimentação animal. Mas muito tempo depois, o Código de Nuremberg, em 1946, foi realizado um procedimento clínico ou cirúrgico, quando em humanos ficava subordinado ao resultado de uma experiência realizada preventivamente em animais inferiores. Mas Gunkel, chega a afirmar, certo? Chega a afirmar que só recentemente, a partir da década de 70, que a disciplina de filosofia começou a considerar o animal como um legítimo sujeito da ética, ok? O autor considera até mesmo ilógico, Ilógico que ele não seja considerado, E indefensável a exclusão dos animais. Então, ele defende que só nessa época aí, que o animal veio ser considerado, legítimo, o sujeito legítimo na disciplina de filosofia, e ele afirmava que era ilógico ou indefensável, o animal não fazer parte. E assim, gente, quando a gente fala de ética animal, a gente sempre pensa que são os animais não seres humanos, Mas quando a gente já fala de ética já se é animal, Pois nós somos também animais. Então, ao se considerar
a ética relacionada aos animais é indispensável, pois não que eles devam ser considerados sempre que possível o outro, né? Porque quando a gente fala de ética, a gente está falando da nossa atitude em relação ao outro, né? E a gente não pode descartar o fato de que o outro, sim, é um animal, certo? Certo que um animal não humano, mas eles também devem ser considerados, certo? E para aquelas pessoas, né, que desejam trabalhar fazendo pesquisa com animais, a gente já tem, é claro que a gente já tem algumas leis, né, que proíbem, algumas proíbem, outras desejam que as empresas minimizem, né, essa utilização de animais em pesquisa. Em animais também para testar cosméticos, medicamentos, essas coisas. Mas para aquelas pessoas, né, que desejam trabalhar, para aquelas empresas que desejam trabalhar ou fazer pesquisa com animais, deve-se atentar que tem alguns aspectos, né? E esses aspectos são minimizar a utilização, né? Utilizar a menor quantidade possível de animal, suprir a dor desses animais, fazer com que na hora do momento do experimento que eles não sintam dor. Precisamos saber que os animais, eles têm sistema nervoso, então eles sentem dores, né? E evitar o sofrimento e estresse dos animais, certo? Deixar o animal estressado traz diversos problemas para a saúde dos animais. E quando se trabalha, né, em pesquisa ou algum experimento que seja utilizado o animal, tem que evitar o máximo possível causar dor, causar estresse, certo? Porque o animal vai sentir, ele vai sofrer, tá bom? A gente jamais pode pensar que os animais não irão sofrer com isso. Eles irão sim sofrer, eles irão sim sentir dor. Bem, gente, aqui a gente tem o Código Brasileiro de Experimentação, e nesse Código Brasileiro a gente tem alguns artigos, certo? E aqui no artigo 1, a gente tem dizendo assim: todas as pessoas que pratiquem experimentação biológica devem tomar consciência de que o animal é dotado de sensibilidade, de memória e que sofre sem poder escapar da dor, certo? No artigo 6, a gente tem afirmando que todos os procedimentos com animais que possam causar dor, angústia, precisam se desenvolver com sedação, analgésico ou anestesia adequada. Atos cirúrgicos ou outros atos dolorosos não podem ser implementar em animais não anestesiados e que estejam apenas paralisados por agentes químicos ou físicos. No artigo 9, a gente tem dizendo, certo? Os investigadores e funcionários devem ter qualificação e experiência adequada para exercer procedimentos em animais vivos. Deve-se criar condições para seu treinamento no trabalho, incluindo aspectos de trato e uso humanitário dos animais de laboratório. Bem, gente, tinha alguns autores, né, que falavam sobre os animais utilizados como experimentos, né, na experimentação. E essa discussão a respeito dos animais humanos e não humanos, né, ocorre desde Pitágoras, certo? 580 a.C., até os dias atuais. Porém, o uso de animais para obtenção de conhecimento está presente na história da nossa espécie desde 500 a.C. Então, pode-se perceber que começou a discussão, né? 580 a.C. Só que lá em 500 a.C., os animais já eram utilizados, né?
René Descartes, ele afirma, né, que os animais eram como máquinas desprovidos de alma e de sentimento, por isso podiam ser usados de acordo com a necessidade humana, né, como no caso de vivissecção, ok? Apesar da vivissecção já ser usada para a obtenção de conhecimentos, foi Galeno quem foi o primeiro a realizar com objetivos experimentais, certo? Porém, a primeira pesquisa de cunho científico, né? Então, a primeira pesquisa científica utilizando animais veio lá de William, né? Em 1638. E nela eram apresentados estudos experimentais sobre a fisiologia da circulação, realizada em mais de 80 espécies diferentes de animais. Bem, gente, no Brasil, certo? Começaram os movimentos em 1924, certo? Com o decreto 16.590 em defesa dos animais, sendo fortalecido pelo decreto 24.645. E esse decreto é de 1934, certo? Que definiu algumas posturas consideradas como maus tratos aos animais. Porém, né, como nada é perfeito, apesar das manifestações contra o uso de animais, existe no Brasil uma lei federal que regulamenta, né, a experimentação animal. E esta lei, ela é de 11.794. E essa lei, ela foi feita em 2008, também conhecida como Lei de Auroca, ok? E essa lei, ela estabelece, certo, os procedimentos considerados aceitáveis para o uso científico de animais. Ela cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, certo? A CONSEA. E estabelece como condições indispensáveis que instituições de ensino e pesquisa que usam animais se credenciem a formação prévia de comissões éticas no uso de animais, os quais devem ser formados por médicos veterinários e biólogos, tá? Docentes e pesquisadores da área científica. É um representante de sociedade protetoras de animais. Bom, dando continuidade à temática ética animal, eu trouxe uma pauta que é sobre o direito dos animais, certo? Que está englobado, que está dentro aí da temática que nós estamos falando, que é ética animal. Então, quando se fala em direito animal ou direito dos animais, né, nós falamos aí na defesa e na proteção dos mesmos, certo? Tanto que aqueles que fazem parte, que defendem o direito dos animais, eles são contra qualquer tipo de uso em experimentação e em pesquisas científicas que obtêm aí a utilização com animais. Além disso, eles também são contra o ser humano utilizar-se desses animais como propriedade única e exclusiva deles, tá? Quando, na verdade, eles acreditam que, quando se fala de direito dos animais, se fala também da integridade física dos mesmos. Então, tem que proteger essa integridade física desses animais, certo? Então, dentro desse direito dos animais, nós falamos da Declaração Universal do Direito dos Animais, que engloba aí 10 direitos, certo, previstos, que defendem, que servem para proteger o direito dos mesmos, tá? Além disso, eu gostaria de trazer como forma de informação para vocês a nossa própria Constituição Federal Brasileira, certo? Que fala que é dever, tá lá no artigo 225, que fala que é dever do Estado, certo?
a proteção dos animais, tanto domésticos quanto selvagens ou silvestres, certo? Então, esse artigo 225 está fundamentado dentro da lei, dentro da Constituição Federal Brasileira. Além disso, existe alguma lei que protege os animais? Sim, a gente tem uma lei, certo, que protege os animais, né, que é uma lei, inclusive, que pune o tutor, né, em caso, por exemplo, até de morte ou que fere a integridade física desse animal, né? Então, pode levar a multa, a perca da guarda do animal, certo? E também a reclusão aí de 2 a 5 anos. E se houver a morte do animal, esse tempo pode se elevar ainda mais, se perdurar ainda mais essa pena, certo? Então, mas nós temos aqui 10 direitos dos animais, certo? Então, o primeiro, como vocês podem até estar observando aí no slide, na apresentação, o primeiro é todos os animais têm o mesmo direito à vida. Então, não é só nós seres humanos que temos direito à vida, o animal também tem direito à vida, certo? O segundo, todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. Então, por exemplo, se eu adoto um animal, né, enfim, várias outras formas, eu tenho que ter respeito por esse animal, eu tenho que proteger esse animal, tá? É um dever meu e é o direito do animal. Nenhum animal deve ser maltratado. O quarto direito, todos os animais selvagens têm direito de viver livres no seu habitat. Então, é uma questão, inclusive, muito polêmica, né? Porque tem muitos animais que são aí criados em cativeiros, existe até mesmo a questão de zoológicos, né? Que estão, inclusive, irregulares, né? Inclusive, esses dias eu estive vendo um vídeo em uma rede social de ursos, né? Que tem a coloração preta, né? Eles estavam, inclusive, brigando entre si, né? E muitos especialistas acreditam ali aquela selva, se é que eu posso dizer assim, de cimento e de concreto, onde eles estavam ali num estresse emocional muito grande. Então, animais que são criados em cativeiro, longe do seu habitat de origem, né, na natureza, ali no seu meio ambiente, né, eles podem sofrer não só integridade física, comprometer sua integridade física, mas também pode aí estar comprometendo o seu emocional, o estresse emocional, né? Além disso, a gente tem também outros direitos, né? Como o quinto, por exemplo, que diz o quê? Inclusive tá aí na apresentação para vocês verem, né? Que o animal que o homem escolher para companheiro não deve nunca ser abandonado. Então, se você pegou, se você adotou, se você está criando, tem que se ter o quê? Responsabilidade. E não deve ser abandonado, tem que ser cuidado, protegido e cuidado. É isso um dos direitos que está previsto na Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O sexto, nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Aí entra lá no começo que eu falei para vocês, na questão que o direito do animal, ele engloba a proteção e contra o uso de animais em experimentação e em, por exemplo, pesquisas científicas, né? Então, todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida desse animal, certo? O oitavo direito diz que a poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Então, por exemplo, se eu destruo, por exemplo, um bioma, vamos falar aí da Amazônia, floresta Amazônia, ali, né, se eu acabo destruindo aquele ambiente, certo? Eu vou estar destruindo vidas ali de animais também, de espécies, inclusive endêmicas, que só tem ali naquele bioma. Se eu trazer para o nosso bioma da Caatinga, que é um bioma unicamente exclusivo brasileiro nosso, né? Existem uma vasta biodiversidade de espécies de répteis, de anfíbios, mamíferos, uma herpetofauna muito extensa e dinâmica também. Então, se eu acabo prejudicando aquele ecossistema, aquele habitat, aquele ambiente em que o animal está presente ou as espécies estão presentes, eu posso causar, inclusive, o risco de extinção desses animais e dessas espécies, porque ali também tem espécies unicamente endêmicas, tá? Então, o direito 9, né, diz que os direitos dos animais devem ser defendidos por lei.
o que eu falei para vocês lá no começo daquela lei, né, que tem um amparo penal, certo? Que fala sobre essa proteção dos animais. E o 10º direito diz que o homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. Então, esses são os 10 direitos que amparam e que englobam ali a defesa e a proteção dos animais, tá certo? Bom, ainda falando com relação ao direito dos animais, nós temos algumas pessoas que são ativistas, certo? E são defensoras desses direitos que está lá na Declaração Universal do Direito dos Animais. Inclusive, na imagem, vocês podem até observar uma atriz que ela é internacional, que é a Pamela Anderson, que é reconhecida ativista pelos direitos dos animais. E esses ativistas acreditam que tem animais sencientes e autoconscientes, né? O que é um animal senciente? Um animal senciente é um animal que é capaz de sentir, como o próprio nome já diz, certo? De vivenciar sentimentos como dor, alegria, tristeza, inclusive a solidão. E autoconscientes são animais que conseguem aí ter um senso de si, certo? Entendem, conseguem ter uma certa consciência animal sobre o que está em seu entorno. A gente pode citar exemplo de golfinhos, tá? A gente pode citar exemplo de próprios elefantes também, certo? Então, eles acreditam que os animais, além deles terem direito à vida, eles também são sencientes e têm os autoconscientes, certo? Como o próprio na imagem diz, né? Que a visão dos defensores dos direitos dos animais rejeita o quê? O conceito onde os animais são meros bens capitais ou propriedade dedicada ao benefício humano. Bom, dando continuidade na questão da apresentação sobre ética animal, nós vamos ter aí sobre o uso de animais na experimentação, né, que aí é um divisor de águas, né, divisor de opiniões. Uns acreditam que os testes de animais são válidos, outros são contra, inclusive aqueles ativistas ou aqueles que acreditam que os direitos dos animais têm que ser executados, né. Mas eu trouxe aqui alguns tipos de experimentos que são utilizados e que se utiliza, por exemplo, o uso de animais. O primeiro a gente tem para fins aí ambientalistas, né, que diz assim no slide: muitos animais são mortos em pesquisas ambientais em nome da conservação e da segurança ambiental. Então, esses animais acabam sendo mortos, por exemplo, em campo. Esse campo pode ser tanto no seu próprio ecossistema, no seu habitat, no local onde vive, como também em laboratório, né? Então, muitos animais são mortos em laboratórios, como são aí sujeitos a produtos químicos ou substâncias altamente corrosivas e tóxicas, né? E dentro disso, nós temos grupos ambientalistas, né? Algumas agências governamentais também estão envolvidas, que utilizam os animais como teste, né? Entre essas organizações ambientalistas, a gente tem a WWF, né? A WWF utiliza bastante os animais para pesquisas e na própria experimentação. Então, alguns fortemente criticam a utilização dessa organização ambientalista, certo? Por conta da prejudicação, fere a integridade física do animal, entre outras coisas, certo? Então, dando continuidade nessa experimentação e na pesquisa ambientalista, a gente tem pesquisas ambientais que trazem algumas razões para que esses testes de animais sejam feitos, né? Existem as agências, inclusive, regulatórias, tá? Que elas fazem grandes programas para que os testes de animais sejam realizados. Por exemplo, o Congresso, ele aplica uma lei. Nessa lei, desempenha-se o teste, que o teste seja executado, mas não obriga na lei que seja feito o teste animal. Aí entra a agência regulatória, que diz que sim, exige que os testes sejam feitos em animais. Por quais razões? A primeira, há simplesmente uma tradição de testes em animais e com relações e métodos já estabelecidos, e há uma inércia para que essa tradição persista. Então, é algo que já está na cultura, é algo que já está enraizado, na primeira razão deles, né? O segundo é a questão financeira, né? Então, muitos executivos de cargos na indústria de experimento em animais pensam nos seus ganhos, pensam, por exemplo, nos seus lucros. Então, é algo financeiro. Então, eles não se preocupam tanto com outro tipo de alternativa, e sim com esses que tenha-se ganhos e lucro para eles, que é os testes em animais.
E aí, no próprio slide tem dizendo que o que importa para as organizações que defendem os testes letais em animais é a conservação de ecossistemas, espécies e os interesses humanos, né? Então, entra também a questão do especismo, que é o quê? Uma discriminação contra aqueles que não pertencem a uma espécie em particular. Então, é como se eu tivesse direito de explorar, de escravizar, de matar, de maltratar, por exemplo, um ser que não é da minha mesma espécie. Então, a gente chama isso de quê? De especismo, né? Então, por exemplo, se eu vejo um animal sendo maltratado, explorado, escravizado e eu não me importo, eu acho aquela espécie, por exemplo, inferior. Agora, se eu vejo os mesmos testes que são utilizados naqueles animais em um ser humano que é da minha mesma espécie, eu vou sentir repulsa, eu vou tentar condenar. Então, isso a gente chama de especismo, é um ponto de vista onde a gente acredita que, uns acreditam, né, que a espécie diferente da minha é uma espécie inferior. Continuando sobre a questão da experimentação, tem-se também a experimentação de cosméticos e produtos domésticos, né? A gente sabe que a indústria cosmética vem crescendo a cada dia em vários e vários países, novos produtos, novas marcas. Então, tem-se também a experimentação utilizando animais para fins cosméticos, de comercialização, né? Então, por exemplo, quais animais são muito utilizados nessa questão, para esse fim, né? A gente tem os coelhos, os camundongos, a gente tem os ratos, a gente tem, por exemplo, o porquinho da Índia, tá? São animais que são sempre aí utilizados nesses testes. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de testes. A gente tem o teste de Dreiser, que fala da toxicidade da substância. Então, serve para medir a toxicidade da substância, certo? Onde você pega o animal, você mobiliza ele, e aí a substância vai ser aplicada ou na pele ou no olho do animal. É muito utilizado em coelhos, né? O coelho, ele produz menos lágrimas que nós humanos, certo? Então, a dor que ele sente quando essa substância é aplicada no seu olho é uma dor extrema. São testes letais, tá? O teste da Dreiser, que é a toxicidade, né? Para medir a toxicidade da substância, que pode matar e pode causar danos irreversíveis para o animal, certo? A gente tem também a toxicidade aguda. A toxicidade aguda também é para se ver a questão da toxicidade, né? Mas é para se ver o efeito de produtos químicos nos órgãos dos animais, por exemplo, no fígado, no coração, no sistema nervoso, no pulmão, certo? Então, utiliza-se, por exemplo, a toxicidade aguda, né? Que pode levar a úlcera, né? Pode levar à morte do animal, entre outros danos que são praticamente irreversíveis, né? A gente tem também a sensibilização dérmica, né? A sensibilização dérmica é com relação às reações alérgicas, né? Então, fazem teste nos animais que dura aí 14 dias na pele do animal, no local, e esses animais sofrem muito, né? Utiliza-se muito também em camundongos, certo? Por conta da dor, não pode se dar analgésicos, né? Injetar analgésicos ali, enfim. E tem a irritação e corrosão da pele, né? Nesse caso, é para se perceber a toxicidade se aquela substância é corrosiva. Isso pode causar inflamação na pele, escamação na pele, e também é muito utilizado em coelhos, certo? Então, o que é que eles fazem? Eles fazem uma raspagem do pelo nas costas do coelho e aplicam na região depilada a substância. Ali fica aproximadamente uns 14 dias e eles vão observando esse efeito dessa substância, né? E isso aí vai causar muita dor, muito sofrimento para o animal e podendo levar ele à morte. Então, a gente observa que são testes que causam sofrimento, que causam dor e que são letais para os animais, né? Então, nessa questão dos cosméticos, eu até coloquei no slide que algumas vezes são os produtos finais que são testados e em outras são os ingredientes separados usados na composição. Só que o futuro começa a ser diferente, porque na União Europeia, na Índia, em alguns outros lugares ou países, tanto os testes em animais para cosméticos quanto a venda desses produtos que foram testados em outro lugar estão atualmente banidos. Então começa-se aí a percepção da importância que tem
os animais para nós, no nosso cotidiano, no ecossistema, no bioma, certo? Entre outras coisas, né? Então, já se torna banido os testes de animais na União Europeia, na Índia, quando se fala de produtos cosméticos, certo? E aí entra a questão de um futuro diferente. Então, a gente entra na parte dos métodos de teste sem uso de animais. Então, existem muitas empresas, marcas, organizações, instituições multinacionais que não utilizam-se mais de animais para testes. Eles procuram outras alternativas, né? Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês as técnicas in silico, que utiliza o quê? Métodos baseados em computadores, como simulações computacionais. Então, vai ser usado para prever, por exemplo, a atividade biológica de substâncias, em estudos bioquímicos, toxicológicos, comportamentais, psicológicos. Então, a gente observa o começo da mudança, né? Tem também os métodos in vitro, né? Que pode ser utilizado em interações de estudo de pequena escala a nível subcelular, né? Então, a gente observa que há aí uma mudança nessa questão da utilização dos métodos, sem precisar afligir, comprometer a integridade física do animal, certo? Porque a gente observa, se vocês procurarem der um Google aí, vocês vão observar que os animais, e acreditam, muitos acreditam, que são cientes e são autoconscientes. Então, eles sentem dor, solidão, alegria, tristeza, sofrimento. E como os golfinhos e os elefantes e alguns pássaros, também são autoconscientes. Então, eles têm um senso de si, eles conseguem ter uma certa consciência animal do que está acontecendo em seu entorno. Então, existem muitas marcas que não se utilizam mais animais, e isso ajuda no direito deles, que o primeiro direito, como eu já falei para vocês, é o direito à vida. Então, eu trouxe aqui até um produto cosmético, né, utilizado aí na questão capilar, certo? Que bem aqui ele tem falando que é não testado em animais, certo? E bem aqui também tem dizendo que é 0% de origem vegetal. Então, por exemplo, esse produto aqui, ele já não é mais aí utilizado, não fazendo propaganda, né? Mas ele, por exemplo, já não é utilizado em questão de testes em animais, certo? É 0% teste animal, certo? Então, a gente observa que está havendo uma mudança aí na sociedade, no pensamento, e tentar entender que as espécies que sejam diferentes da nossa, que já que a gente é humano, né, Homo sapiens, tem sim a sua importância e faz parte da nossa vivência também, certo? Então, esse aí foi o nosso seminário sobre ética animal. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e compreendido que é preciso ter ética, não só no nosso meio da nossa espécie, mas como em outras espécies também. A ética, a moral, os direitos, como está lá na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, na própria Constituição Federal Brasileira, tem dizendo que é dever do Estado proteger animal tanto doméstico quanto selvagem. Então, nós todos que estamos nesse planeta, nessa sociedade, cada um temos um pingo de importância, tá certo? Essa é a nossa apresentação e obrigada a todos.